Olá, pessoal, boas-vindas a todas as pessoas que acompanham a gente aqui em mais uma transmissão no canal do Telas. Hoje nós iniciamos o ciclo de debate sobre audiovisualidades brasileiras, um evento que se estenderá pelos meses de abril e maio com 3 encontros online. São eles: Vale Tudo e o Cenário dos Remakes e Telenovelas, hoje, dia 1º de abril. Ainda Estou Aqui como Media Event e Perspectivas do Cinema Nacional, no dia 23 de abril. E telenovela para streaming, Novos Rumos da Teledramaturgia Brasileira, no dia 28 de maio. Toda a programação será transmitida aqui no canal do Telas e a divulgação será realizada nas redes sociais dos grupos de pesquisas responsáveis pelas atividades. O grupo de pesquisa Telas, vinculado aos programas da UTP, o PPG-Com e o PPG-ED, e o Nefix, o Núcleo de Estudo e Ficção Seriada e Audiovisualidades vinculado ao PPG-Com da UFPR. Então, sigam os perfis nas redes sociais, principalmente no Instagram, @gptelas e @nefixufpr. A nossa mesa de hoje é composta por algumas presenças especiais. As professoras da Universidade Tuiuti do Paraná, Aline Vaz e Sandra Fischer, que são lideranças do Telas. A professora da Universidade Federal do Paraná, Valquíria John, que é a liderança do Nefix. E o pesquisador do Nefix e professor da Chulalongkorn University, professor Anderson Lopes. Além disso, nós temos as participações das pesquisadoras Beatriz Martins de Castro, pesquisadora do Nefix e mestra pelo PPG-Com UFPR, Natália Akemi Lara Raida, pesquisadora do Nefix e orientanda de doutorado da professora Valquíria, e Mia Liberata David Becker, pesquisadora do Telas e orientanda da professora Sandra Fischer. Boas-vindas, então, a todos. Nós teremos algumas falas. E, para quem acompanha essa transmissão, alguns lembretes. O chat está aberto para as perguntas e observações. E, após as discussões iniciais, nós teremos algumas perguntas selecionadas para serem discutidas entre os membros da mesa. Boas-vindas a quem acompanha a gente e um ótimo evento a todos. Boa noite a todos e todas. Já estou feliz que estou vendo aqui os números de participantes, né, que estão assistindo a transmissão. Então, aqui tem bastante gente, né? Se fosse uma sala de aula, teríamos uma superlotação. Então, estou feliz com isso. A Fernanda apresentou todos nós, né? Vou apresentar ela, então, também aqui, agradecê-la. Então, a Fernanda é doutoranda da UTFPR, é pesquisadora do Telas, então também seja bem-vinda aqui essa noite com a gente. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre Vale Tudo. Estamos aqui todos eufóricos, né, que começa com o primeiro capítulo, hoje temos o segundo. Antes de começar aqui, eu já falei, né, vamos terminar no máximo até 8h30, para dar tempo de tomar um cafezinho e assistir a novela. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, citando, né, que no artigo Telenovela Brasileira, uma narrativa sobre a nação, a professora Imaculata, ela destaca a telenovela Vale Tudo como exemplo histórico associado à eleição de Collor, que calcou a sua imagem eleitoral como caçador de marajás, de banimento da corrupção econômica e política do país. Esse era o seu discurso, né, eleitoral. E pensando na telenovela como uma narrativa sobre a nação que se comunica com o seu tempo, nas palavras da professora Imaculata, né, produzindo imagens que os brasileiros fazem de si mesmos e por meio das quais se reconhece, podemos questionar a escolha de Vale Tudo nesse momento em nosso país. Quais são as rimas possíveis entre 88 e 2025. Ao mobilizar as associações entre personagens ficcionais e figuras públicas do cenário brasileiro, quem são as Odetes de hoje, né? Então, quem que daria a banana para o Brasil hoje em dia, né, na figura do Marco Aurélio, que em 88 foi interpretado pelo Reginaldo Faria, agora pelo Alexandre Nero, né? Será que vai ter essa banana no final da novela, né? Alguns questionamentos aí. A personagem, né, da Odete ou do Marco Aurélio, né, esses vilões aí da novela, eles vão sofrer mudança
Ou esses vilões brasileiros continuam os mesmos? Se nas versões originais nós tivemos a exibição de Vale Tudo em 88 e de Renascer em 93, né, o pesquisador Álvaro Cruz, em seu artigo Renascer Reimaginada, que foi até uma das leituras que a gente indicou e que está aqui na descrição o link está na descrição do vídeo, ele pondera que Renascer surge para remediar a decepção com o então presidente Fernando Collor de Mello. Né? Então, a gente tem ali um apoio a essa figura em 88, e depois ali para remediar, então, essa decepção com o que foi, né, o seu mandato. Então, surge em Renascer a imagem do pai moderno com a restituição do pai ideal, baseado em características como o patriarcado e a cordialidade. Agora, nós temos o inverso das exibições, né, desses remakes. Então, primeiro nós tivemos a exibição em 2024 de Renascer, para depois ser, então, temos agora o remake de Vale Tudo em 2005. Vamos lembrar que a chamada em 2024 de Renascer trazia algo otimista, né? Pós-pandemia, pós-eleição ali do presidente Lula, surgindo então de questionamento esse otimismo. É tempo de renascer? Né, se perguntava. E no teaser de Vale Tudo, a vilã manda avisar que Odete Roitman chegou. O que podemos inferir de um país que renasce e em seguida tem o retorno de Odete, né, em uma espécie de renascimento de uma vilã que teve a sua morte imortalizada na mídia. Fiquei pensando nisso também. E então nós temos um país que busca transformações, mas que vive uma rima histórica de preconceitos, de políticas opressoras, desigualdades, em que esses vilões renascem. Então, a demanda por remakes, ela existe por uma nostalgia, né, uma relação afetiva do espectador, e também pela presença de um país que insiste em permanecer em cena. E que país é esse? Né, eu passo agora, então, minha fala para o Anderson com esse questionamento. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente na apresentação, mas também que está acompanhando. Acho que um ponto muito valioso, né, entre tantos do que foi falado pela Aline, de que país é esse, mas principalmente do renascimento dos vilões. Eu fiquei pensando em uma coisa que talvez seja uma chave de leitura possível para a gente entender não só a urgência dos remakes, mas Vale Tudo em específico, né? Talvez aqui a gente tenha um produto que, mais do que necessariamente uma telenovela, eu acho que ele representa o que a gente poderia chamar de uma telenovela símbolo de um momento, né? E essa ideia de telenovela símbolo é como se fosse quando a gente vai fazer estudos sobre as obras, né? Estudando a televisiografia brasileira, a gente tem alguns marcos, e quando a gente chega em Vale Tudo, é impossível estudar a telenovela e não passar por Vale Tudo como essa telenovela símbolo. O que eu gostaria de pensar, né, como um ponto de reflexão bem breve, é que, para além de que país é este, que Brasil é este, qual é esta cara do Brasil que está sendo mostrada em 2025, acho que a gente tem uma oportunidade muito única de ter pessoas que assistiram, né, à primeira versão, e esse entrecruzamento, memória, nostalgia, história do país, que também se entrecruza com a história das pessoas, né? Quando a gente fala de Vale Tudo, qual percepção de classe a gente falava até então? Quando a gente fala de Vale Tudo, qual percepção de gênero a gente falava até então? E algo um pouquinho adiante, se a gente quisesse expandir a nossa discussão, seria interessante pensar não só domesticamente, internamente, qual é o Brasil que nós temos agora, mas qual que é o Brasil que a gente projeta para o mundo a partir da nova versão de Vale Tudo, né? Acho que é importante pensar que ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, o impacto que o Vale Tudo teve, né, fora do país, um produto de exportação foi tão grande que até hoje a gente tem a instituição Paladar, né, como essa instituição de pequenos restaurantes familiares em Cuba. E aí, se a gente sai até do cenário latino-americano,
e vai para um cenário um pouquinho macro da União Soviética, de países do leste europeu, também tivemos uma exposição muito grande da nossa cultura por meio de Vale Tudo. O que nós estamos apresentando agora como Brasil, não é? Para dentro e para fora. Por último, né, nessa minha reflexão, eu acho que um dos pontos que chama muito a minha atenção, especialmente quando a gente vai falar de telenovela, de representação, é o que transforma, não só na representação de Maria de Fátima como uma personagem que é encarnada num corpo negro, né? Mas mais do que isso, o que nós vemos, por exemplo, do desejo de ascensão, de mobilização social dessa personagem antes e agora. Eu acredito que a gente vai ter um debate muito interessante na sociedade de pessoas que possivelmente, em muitos momentos, vão ficar do lado dos vilões e não necessariamente do lado das ideias de uma mocinha, porque talvez o Brasil com o qual a gente espera lidar agora é um Brasil não só multifacetado, mas talvez um Brasil que tenha dificuldades de identificação com o que é considerado bom ou ruim, em sentido bem melodramático da representação, né? Eu não me espantaria se daqui a alguns dias nós tivéssemos pessoas que realmente vão ficar do lado da influencer contra a mãe e que vão achar totalmente natural ela espezinhar a mãe, ou pessoas que muitas vezes, por exemplo, vão ter dificuldades para compreender o rumo moral de alguns personagens que talvez antes no Brasil de 88, 89, 90, essas coisas talvez fossem mais preto no branco. Isso necessariamente é algo ruim? Não sei. Eu acho que necessariamente não é bem a gente não consegue avalizar como bom ou ruim. Talvez seja mais interessante pensar em como as nossas relações sociais se complexificaram de tal forma que até a maneira de percepção, de projeção e identificação com esses personagens, que antes seria mais clara, até um pouquinho mais maquiavélica, agora ganha outro tom, né? Então, mais do que Brasil nós estamos falando agora, eu gostaria de colocar a pergunta para as nossas amigas que vão continuar discutindo, que Brasil nós apresentamos também para fora do país, e não só domesticamente. Acho que agora, depois do Anderson, sou eu, né? Enfim, muito obrigada, Fernanda, pela apresentação, muito obrigada, colegas e professores aqui pela presença, e muito obrigada, Anderson, por essa fala, porque eu acho que muito sem querer a gente não combinou, mas eu acho que muito sem querer uma coisa vai acabar se amarrando, né, uma na outra. Porque primeiro o Anderson, ele estava falando da questão de memória, né, e eu assistindo a novela ontem e já tendo estudado um pouco sobre essa novela, né, em todo um trabalho de pesquisa que eu fiz anteriormente com a Val também, que a gente fez todo um mapeamento das novelas, né, desde os anos 80 para frente, então tendo já tido um contato, não ao vivo, né, mas tendo tido um contato inicial com a primeira versão de Vale Tudo e agora com essa nova versão, e lendo também aqui, né, os materiais que a gente leu para discutir, para conversar, uma coisa, e acho que aqui está o ponto que eu gostaria de trazer, a reflexão que eu gostaria de trazer, é esse tensionamento que ele vem da memória, ele está na memória, mas é muito a questão do tempo, assim, né? Desse tempo, esses diferentes tempos históricos com que a gente está lidando e o que isso traz para a gente, o que isso quer dizer, quais são os desafios envolvidos, né? Porque a gente tem essa onda atualmente de remakes, ou até como o autor, né, desse artigo que a Aline Vaz pontuou, Cruz, ele fala, né, que ao invés de remake, ele até sugeria chamar de releitura, porque não é um refazer literal, né, é um olhar e reler, enfim. A gente tem, por um lado, essa coisa muito comercial dos remakes, né, deles estarem sendo feitos, porque já tem a certeza do sucesso, né, ou a quase certeza do sucesso de algo que já fez sucesso antes, muito possivelmente faria agora. E também foi onde me pegou a questão do apelo à nostalgia, né? Então, como, isso eu não tenho resposta, né, mas é o que eu fiquei refletindo, como que a gente balanceia, por um lado,
esse apelo à nostalgia, a algo que já existiu e que já foi feito e que marcou gerações, marcou um país, marcou uma memória, e algo que está sendo reimaginado, relido, né, agora, com uma necessidade muito grande de não cometer anacronismos, assim, né, e desviando toda hora do anacronismo e se inserindo nesse tempo presente toda hora. Então, quando a Maria de Fátima diz, por exemplo, que quer ser influencer, eu acho que no passado, muitos anos atrás, eu talvez, com outro olhar, né, antes de entrar nesse meio aqui, eu teria olhado para isso como uma coisa tipo, ai, que forçado, né? É óbvio que ela não era influencer na novela anterior, agora os caras estão querendo enfiar o século XXI à força, né, na personagem. Mas não, hoje em dia, na minha visão hoje em dia, eu entendo que é algo que conecta, né, que traz para agora, que convence, né, a novela, querendo ou não, ela precisa ter esse fator de convencimento no sentido de conexão com o público. Então, eu fico muito pensando na dificuldade, e mais que dificuldade, no desafio, né, esse desafio produtivo de lidar com, sim, fazer algo que já foi feito e ter cara de algo que já foi feito, mas, ao mesmo tempo, que se conecte com o dia de hoje, né, e de uma forma também que permita o diálogo entre diferentes gerações, né, então eu vejo, pensando, assim, nesse cenário de Vale Tudo agora, pelo menos 3 gerações ou 3 grupos de gerações envolvidas, né? Que foi quem viu a primeira vez Vale Tudo original na TV e tudo mais, acompanhou e tem esse sentimento nostálgico de fato, né? Pô, tô vendo de novo como é que vai ser, o que vai mudar, o que vai permanecer o mesmo. Tem uma geração mais nova, que é a geração que, enfim, adolescentes ou jovens adultos bem jovens, né, que se envolvem com essa questão da influência, de querer isso, querer aquilo, ou até essas novas perspectivas que o Anderson estava trazendo, né, o que é a ascensão social para essas pessoas agora, o que é pensado nesse sentido, enfim. E tem um grupo que eu até me identifico um pouco, que é esse pessoal que está no meio, assim, né, que não nasceu nem tão longe da primeira exibição e está acompanhando a segunda, e que vê, por exemplo, a evolução de atrizes como a Thaís Araújo, que na época que eu era mais nova, era uma mocinha, novinha tal, e agora já são colocadas como mãe de família. Então é uma série de nostalgias, seja de um tempo que já foi vivido, seja de um tempo que não foi vivido, e se tem até uma ideia do que esse tempo poderia ser. É uma série de nostalgias, uma série de modos de se inserir no presente e não cometer esses anacronismos, ou cometer, ou enfim. Enfim, eu acho que tem muitos tempos em diálogos quando a gente fala de remakes e releituras, e a forma como esses tempos se entrelaçam agora em Vale Tudo é o que eu queria, essa reflexão que eu queria trazer. Anotei já 1000 outras coisas também, mas não quero me estender muito, deixa para o debate. Então, passo a palavra agora para Mia. Obrigada. Agora dá para ouvir? Eu tô com o microfone do Silvio Santos à toa, então vou pegar o da webcam. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. É a minha primeira vez apresentando aqui com vocês com telas, né? E eu tive uma experiência diferente de todo mundo aqui, porque eu fui ver as 2 versões agora. Eu não tinha nenhum contato com as novelas, né? Então, eu até pensei em começar a escrever um artigo, assim, estrutura, e eu intitularia ele de "Vale a pena ver tudo de novo?", porque é uma pergunta genuína. A primeira versão é muito boa. Eu comecei a assistir, eu estava com preguiça, porque geralmente quem não tem muito contato com novela, como é o meu caso, escuta a novela e já pensa, ai meu Deus, 300 capítulos para poder ter uma resposta, né? Então eu fui começar a assistir e fui pensando como que essa cultura do remix estava afetando a novela brasileira. E se quem ainda não teve contato com a novela, está disponível para a Globo, você só precisa fazer um cadastro. Os 2 primeiros episódios estão disponíveis na Globo.com para poder assistir a versão original de 88, né? E eu anotei alguns pontos que me chamaram a atenção para trazer aqui para essa nossa conversa, né? Tem um ponto que a protagonista está discutindo com o marido, e ele fala, não, você não está entendendo, é só uma fase ruim. Ela fala, a sua fase ruim está durando 12 anos.
sabe? E quantas vezes a gente fica pensando e fica refletindo, e tem outro ponto que é em comum entre as duas versões, que eles comentam, eu morei em São Paulo muitos anos, você não sabe como é, né? E é interessante isso, porque tanto a interpretação da Thais Araújo quanto a da Regina Duarte falam sobre esses contextos delirantes que a gente tem da imagem do Leblon, por exemplo. A Helena do Leblon que vai sair para caminhar, que chega no escritório, que quase não precisa trabalhar, que vai embora, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, existe um contraste onde você quase não tem tempo para caminhar. Eu mesma morei 4 anos em Floripa, e além do meu lindo bronzeado de palmito, como vocês podem notar, não tinha muito tempo mesmo para ir à praia. Então, essa realidade de que esses jovens hoje em dia que estão nessa ideia de que vão ser influencers, vão viver como os influencers, vão estar nesse mesmo vínculo, é uma pauta muito real, porque eu vejo vários dos meninos que estão crescendo agora pensando, tipo, tia, por que eu vou fazer faculdade? Você vai fazer doutorado pra quê? Sabe? Pra que estudar isso tudo? É só fazer vídeo no TikTok, eu vou ficar famoso. E a gente que está mais tempo na comunicação sabe que não é assim, né? Sabe que tem verba, que tem todo um investimento ali, né? E eu notei um ponto em comum nessa segunda versão que eles conseguiram entrelaçar muito bem, porque o protagonista ele tem um delírio de ser músico, né? Ele quer ser, não é que ele quer ser músico, ele não quer tocar piano, ele quer ser artista. Da mesma forma, a filha, ela não quer o caminho difícil de trabalhar, porque a mãe fala: minha filha, eu esfregaria chão para poder te ajudar a fazer uma faculdade em São Paulo, se você quisesse, se esse fosse o caso. Ela fala: não, eu não quero isso, eu quero que a gente compre umas roupas bonitas e encontre um marido rico, mãe. É isso que eu quero. E a gente está vivendo numa cultura onde a gente tem sugar baby, sugar mommy sendo glamourizado realmente da pessoa. Se você tá velha, você pode pegar e comprar um novinho para poder mimar. Se você tá velho, você pode pegar uma menina novinha, fora a cultura do Red Pill, do incel, enfim. Então, eu achei interessante que, apesar de ser uma novela com a qual eu não tinha contato, ter esse primeiro contato hoje e ver como eles conseguiram fazer releitura, me deu a curiosidade de ver como que eles vão continuar desenvolvendo essa trama ao longo dos roteiros, assim. E, nesse momento, seria isso que eu teria para abrir com vocês. Oi, gente, boa noite. Eu também sou aluna, né? Sou orientanda da Val do doutorado. Então, também quero agradecer muito por poder estar aqui, para a gente poder trocar, compartilhar hoje. Ontem a gente já estava fervendo no grupo, porque a gente não conseguiu se controlar, mas vamos lá e resgatando aqui um pouquinho dos questionamentos que eu trouxe. Que estilo a novela, acho que a gente só vai ter essas respostas lá no último capítulo, né? Mas vamos lá, acho que o primeiro ponto é a questão de gênero. Me chama muita atenção, e aí eu fui fazer pesquisas. Eu também não havia assistido a versão original, porque, né, estava fora um pouco da minha época ali, mas acho que um dos pontos que eu vi ser muito, inclusive, discutido na internet é o fato da Raquel não revidar o tapa, né, na versão original, e agora no remake ela revida. Então eu acho que, poxa, eu acho que de forma simbólica isso já é muito, muito forte, assim, para mim esse primeiro capítulo já renderia um artigo dentro dessa noção, né, e ela vai reforçar isso, tanto que tem um momento, né, spoiler para quem não assistiu o primeiro capítulo, exatamente, tem um momento, né, no primeiro capítulo em que a colega dela fala, não foi ele que te bateu, tá falando do ex-marido, né, e ela fala, foi, eu revidei, eu nem pensei na hora, eu devolvi, né, o que ele me entregou. Então, acho que aí a gente já vê a proposta que esse remake vai trazer de realmente atualizar, acho que muitas pautas e situações do passado, né, para a nossa realidade de hoje. Muito na linha do que os colegas falaram, da gente pensar como que eles vão conseguir atualizar isso sem estragar, né, que é o grande desafio de você pegar um sucesso e não estragar ele. E dentro da ideia de remake, eu tenho 1,5 milhão de questionamentos sobre o que poderia acontecer. Acho que o principal vai ser esse cuidado com o roteiro. Uma das coisas que acho que a gente pode discutir e chama muita atenção é que é um cenário muito diferente dos outros 2 últimos remakes, né? Quando a gente pensa em Pantanal e em Renascer, a gente tem uma vida no campo muito enraizada, o que, querendo ou não, se distancia muito do urbano, que acaba sendo, acredito que a realidade da maioria de nós aqui, né? Exceto quem realmente vai trabalhar em fazendas e trabalhar muito no campo. E eu acho que esse foi o primeiro ponto que já traz uma aproximação muito diferente com Vale Tudo, assim, pelo menos pelo que a gente conseguiu observar da repercussão. Até fazendo um gancho com o que a Bia falou, foi uma coisa que eu anotei que eu achei muito legal, que foi essa ligação de gerações,
que eu acho que vai acontecer com essa novela. Eu vejo, assim, muito pelos círculos de colegas e amigos que eu tenho, essa relação de se perguntar para o seu pai, para sua mãe, como era naquela época, e sua mãe assistir, você vai assistir com ela também, e aí, né, essas visões diferentes, essas atualizações, eu acho que essa novela, ela tem essa estratégia muito bem fundamentada, onde ela vai conseguir captar o público mais jovem, né, trazendo justamente essa questão, como a Mia e a Bia também comentaram, né? Vai falar sobre as questões da atualidade. É uma pessoa procurando um sugar daddy, né? É a pessoa querendo ser influencer, é o que vai conversar mesmo ali com, né, os nossos diálogos da atualidade. Achei que outro desafio foi que eu vi que a original teve 204 capítulos, então eu imagino como é que eles vão condensar tudo isso e tornar todos interessantes, numa época onde a gente já não tem, né, mas a extensão de tantos capítulos, não só na telenovela, as séries, né, tudo reduziu. Achei a apresentação dos personagens algo muito curioso. Eles mudaram esse início, né? Não sei como vai ser, talvez seja um personagem ali por episódio nesse início, até apresentar todos eles, mas achei que está muito bem definido, como o Ander falou, o bem, o mal e o caráter dos personagens. Ficou assim muito nítido, de cara, com as primeiras falas, você já sabe, essa pessoa presta, essa pessoa não presta, né? Ela tá atrás de dinheiro, ela não tá, ela é honesta. Acho que isso eles deixaram bem transparente, acho que isso vai ser muito interessante na novela, porque não é um vilão que faz você ficar com o coração dividido, né? Será que, poxa, ele sofreu muito, olha que vida difícil. A gente até colocou isso em pauta ontem, que é unânime, todos já odiamos Maria de Fátima, né? Então, eu acho que vai ser algo que vai dialogar muito aí durante a novela, vai ser essa construção desses personagens, que acho que vai ficar essa confusão ali, bem sobre esse sentido. Eles são 100%, né, bem definidos. Esse roteiro é diferente, né? Essas identidades também, como que elas vão se cruzar dentro disso, dentro, né, dessas características do personagem e da nova telenovela. E, bom, eu daria uma dica de roteiro. Nossa, que bom, né? Eu aqui querendo dar uma dica de roteiro, mas eu mudaria o assassino no final, porque quando eu fui perguntar sobre essa novela para quem já tinha assistido, o que todo mundo ouve é o claro, né? Todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman, e só se soube no capítulo final, assim. Todo mundo que me contou falou, cara, o êxtase foi que ficou para o final. Não, Val? Não foi no capítulo final? Então me enganaram, mentiram para mim. Não, foram 3 semanas antes do fim da novela. Mas digo, né, lá eles falaram assim, cara, foi a novela inteira sem você saber e naquele clímax. E que todas, né, haviam muitas possibilidades, talvez, né, uma saída ali pro final seria, né, você trocar esse final agora, balancear esse remake, mas, enfim, várias dúvidas, várias possibilidades. Bem isso. Mas, enfim, girou muito em torno disso, dessas estratégias, então, do remake, a gente vê para onde vai e como que ele vai retratar esse nosso Brasil atual e com, acho que muito bem definida essa ideia de bem e mal. Acho que essa parte do melodrama vai estar muito, muito presente, né, na novela. Mas é isso, passo a minha fala para a Sandra. Tá sem microfone, Sandra. Obrigada, Natália. Boa noite a todos, a todas, aos colegas, à plateia. Muito obrigada, Fernanda, pelas apresentações. Eu queria deixar registrado que é uma alegria imensa ver o Anderson aqui hoje, com tudo que está acontecendo, né, na Ásia, ver o Anderson bem, falando inteiro, me deixa muito feliz. Eu me preocupei genuinamente muito com ele. Então, isso é muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho uma fala assim tão bem estruturada como os colegas até agora, e eu vou procurar ser bem rápida, mas eu queria introduzir, porque às vezes eu fico pensando que essa coisa digamos, da refilmagem ou do remake, né? O remake não é um termo que me agrada absolutamente. Ela está muito presente, muito ligada à noção de saudosismo, e já numa discussão que nós tivemos, eu não me lembro se foi com o professor Imacolato, ou foi com a professora Valquíria Michel, eu não lembro, mas alguém falou que não há tanta essa coisa do saudosismo, e isso me fez pensar, e eu pensei assim, bom, talvez a gente deva pensar em reviver, entre aspas, né, experiências, algo de experiências antigas, né? Vivências de afeto
fetos antigos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, medonha, que me aconteceu. Eu participei da concepção disso que estamos fazendo aqui hoje, né? Mas vejam que interessante essa coisa da linguagem, né? Eu vi, não é surpresa para mim, que hoje, essa noite, a gente ia lidar com o Vale Tudo e o cenário dos remakes, né? De telenovelas. Gente, quando eu era muito pequena, então olha o saudosismo aqui, a coisa, mas eu era muito pequena, tinha um ditadinho, sei lá o quê, uma música, era um ditadinho que dizia assim: hoje é domingo, pede cachimbo. Bom, se alguém é muito mais velho aqui do que eu, não tem, né? Então, não sei se lembra disso. Mas, olha só, eu entendia, por muitos anos, eu entendi, hoje é domingo, pé de cachimbo, eu achava que era um pé de cachimbo, como um pé de fruta, um pé de manga, um pé de jaca, um pé de sei lá o quê. Quando, na verdade, domingo, nos dá a ideia de poder fumar um cachimbo, né? E era o meu pai que um dia me contou, mas pede, eu disse, mas pai, pé do que é, né? Que fruta, que pé do que? Ele disse, minha filha, pede de pedir, exige cachimbo, de que é cachimbo. E eu não consegui me libertar, foi hoje à tarde, porque eu participei disso, e dizia assim, vale tudo, e o cenário, e eu pensava assim, mas o que eles querem saber dos cenários dos remakes? Que cenário? Eu vou falar que um cenário é rural e o outro cenário urbano. E acabou aí a fala, porque, né? Na verdade, não é o cenário da coisa, é o cenário do país, o que envolve o fazer, né? Dos remakes. Claro, isso aí depois caiu a ficha. E aí, junto com essa ideia de nostalgia, me veio essa nítida impressão, né, de meu pai dizendo, minha filha, por favor, isso aí não é pedir pé de cachimbo no outro sentido, mas gruda, né? Pé de cachimbo. E, para mim, não grudava, era pé de cachimbo, como assim a coisa do cenário. Então, vejam, eu acho que é uma questão, né? Eu me esforcei, assim, porque não fui fazer uma pesquisa mesmo, assim, digamos, séria, né? Ainda sobre a coisa em si. E não consegui me lembrar, não consegui atinar, talvez alguém aí lembre, de até agora, de um remake interessante, que tenha tido tanto apelo, que não fosse rural, né? E aí, num cenário rural, num ambiente rural. E aí eu fiquei pensando que talvez isso também esteja ligado, né, a uma ideia assim onírica, a uma noção do idílico, de algo que nos tira de um presente nem sempre muito agradável, né? Que é o que a gente está vivendo hoje nas metrópoles e em tudo que é lugar. E a gente isso vem muito da literatura, essa ideia do campo como algo que nos dá a pureza, a verdade, a redenção, né? A sabedoria e tal. Então, não sei, talvez fique, para mim, eu penso que o fato de ser um remake urbano pode ser que nos dê surpresas em termos de como é que isso vai ser recebido, né, agora, porque eu estava olhando ali nas perguntinhas que vêm, perguntinhas não, nos comentários, fala assim, tanto, era tão boa o outro e tal e coisa, e eu fico pensando assim, por exemplo, a interpretação de Thaís foi muito bonita, porque ela perdeu, não sei se vocês estão acompanhando, História de Amor, e a personagem da Regina Duarte é boazinha, mas é uma chata, né? E a personagem da Regina Duarte, no tempo em que eu assisti fragmentos, na época de Vale Tudo, era muito chata, ela era muito chata. Eu reassisti, né, o primeiro capítulo, eu assisti, porque eu não tinha assistido ao primeiro capítulo, embora eu tenha assistido a novela, né? E quando ela começa a gritar lá, o Parágoras, Rojo, a Umbrella Red, e ainda ela grita, filha, acho que até eu me esconderia se a minha mãe saísse berrando comigo daquele jeito, né? Porque é medonho mesmo, né? Então eu fico pensando também, o que será que mudou em termos da construção da personagem, né? Pela coisa da interpretação. Porque a interpretação da Thaís, ontem, pelo menos, né? É bem... como dizer, bem preliminares que eu estou falando, né? Porque a gente não sabe como é que vai se desenvolver. Ela é contida, ela traz uma verdade, não é um bom termo, mas que nunca me convenceu muito naquela época da Raquel
do primeiro Vale Tudo, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, a Heleninha, né? A Renata Sorrah, na época, fez uma bela Heleninha, e o que a gente se depara hoje é o mesmo tipo de preconceito. Dificilmente as pessoas, mesmo as pessoas de um certo nível cultural e educacional, né, entendem o alcoolismo, por exemplo, como uma doença, né, que o alcoolismo, ele é doença. A gente se entende muito que a droga-adição é uma doença. O alcoolismo não deixa de ser um tipo de droga-adição, né? Então, eu fiquei pensando, assim, como é que vamos situar essas diferenças de um tempo e de outro, né, agora. Pensei na questão do saudosismo e pensei nas interpretações, e tinha mais um ponto. Eu gostei muito de fazer a experiência de assistir a um e já assistir ao outro, né? E depois assistir novamente. Porque alguns diálogos eram literais, exatamente iguais a os do começo. E é muito legal olhar como eles funcionam diferentemente. E como a Raquel do original, né? E a Raquel de agora, aquela Raquel batendo na parede, quando ela diz assim, né? Como é que é? Não é megalomania? Mania de grandeza, não. Ela grita, né? Mania de grandeza, não. Ela grita com a Maria de Fátima. Agora eu já não estou sabendo, gente, se isso aí é do primeiro capítulo, mas acho que é assim. E a outra, a reação da outra, ela é mais pungente, a outra personagem, né? Muito pela interpretação, talvez. Quer dizer, é interessante pensar como, quem sabe, né, essa coisa dessa construção de uma mais contida da personagem vai fazer alguma diferença. E acho maravilhoso a gente ter os corpos pretos né, à frente da coisa, tá bom? Muito obrigada, acho que é isso. Agora eu passo a fala para a professora Valquíria. Nossa, gente, a cabeça fervilhando aqui, ouvindo todo mundo e tentando ler tudo ali no chat também. E, por favor, né, continuem aí se manifestando, fazendo comentários, perguntas. Acho que todos e todas estamos muito, né, eufóricos para discutir, né, esse primeiro capítulo e esse cenário. Então, né, Sandra, que não é o cenário rural que tinha sido dos outros 2 remakes, né, do Horário Nobre. E, gente, então, né, agradecer a todo mundo que está aí acompanhando, meus queridos aluninhos da aula de hoje, né, obrigada, que estão aí também participando aí do debate, né, e o pessoal, né, do Telas e do Nefix, além de quem está aqui, né, quem está aí também, né, acompanhando pelo YouTube, e todas as demais pessoas que se interessaram pelo tema, é um super prazer, né, e minha nossa, já tem muita coisa aqui para a gente discutir. Ontem, a Aline e eu, né, também estávamos no WhatsApp, depois do primeiro capítulo, com um consenso, né, que o Cauã Raymond foi feito para o papel de canalha que ele está fazendo, e acho que não tem nenhum outro ator para ser o César Canalha desse momento atual, e vai ser aquele canalha, né, que já despertou paixões e gostos lá em 88, e vai ser o canalha que também vai, né, despertar, acho que esses mesmos sentimentos. E acho que é isso, né? Esse aspecto nostálgico que já foi dito é um dos elementos principais que envolveu muito, né? Desde que foi anunciado o remake, desde que foram anunciados aí quem seriam, né, os atores e atrizes, e esse misto daí daquela nostalgia que envolve as temporalidades que vocês já falaram, e um pouco do saudosismo também de quem vai envelhecendo, né? Eu tinha 11 anos quando passou a primeira Vale Tudo, né? Foi uma das primeiras novelas que eu acompanhei, assim, mais de fato, né, não é uma das minhas novelas preferidas, tem essa curiosidade, assim, mas também, né, tem a ver com a questão da própria idade. Mas certamente é uma das que está no meu imaginário, mas a nostalgia, ela também passa por um processo de saudosismo e esse conflito geracional que vocês já falaram, né, entre jovens e mais velhos. Só que me parece um pouco curioso, e não tem nada de científico nisso, né? Só impressão de debate nas redes sociais, que a grande vantagem de ver novela nos anos 90 e 2000 é que não tinha redes sociais. Então, a gente podia discutir assim, numa roda como essa, no bar, em outros lugares, e não ficar com aquela impressão de bolha que a gente está,
ou de que tudo é uma merda, tudo é ruim, nada vai ser bom, ou de que está polemizando isso ou aquilo, e eu acho que muitas dessas polêmicas são, na verdade, falsas polêmicas, porque elas estão bem restritas a alguns nichos, assim, alguns grupos, né? Mas me é um pouco curioso de ver que houve debates mais acalorados em, aparentemente, é difícil saber a geração das pessoas pela questão das redes, mas me parece que é muito menos coisa de quem é da minha geração, até um pouco mais velho, que viu a versão original, do que quem, né, não necessariamente viu e parece mais preocupado com, né, se vai fazer jus ou não vai a Vale Tudo dos anos 80, né, por ela ser considerada, né, pelos críticos, pelo mundo cultural e até, de certa medida, pelos estudos acadêmicos, como a grande novela já produzida, né, ou a melhor telenovela. Sempre vai ter controvérsias sobre isso, mas tem esse aspecto, né? Então, acho que é interessante ver como as coisas vão se desdobrar. Mas um outro ponto que a Aline e eu falávamos ontem é que, bom, nós, além de estudarmos telenovela, nós somos noveleiras, né? Então, estava um misto de questões acadêmicas e questões de gosto, assim, né? Como aqui também, que eu acho que é próprio, né, das audiovisualidades, os nossos papéis vão se misturando. Que é, assim, para quem não consome novela, por exemplo, né, Mia falou aqui, acho que, né, eu ouço isso dos alunos também, quem não consome novela pode não estar acostumado com a ritualidade da novela. Eu, por exemplo, Nath usou a expressão episódio, e novela é capítulo, né? Episódio é coisa de série, porque episódio tem começo, meio e fim, nele mesmo, né? Capítulo não, capítulo tem, no máximo tem gancho, mas você tem que se envolver. Você tem que ir para a trajetória, você tem que acompanhar aqueles personagens. Não estou dizendo que isso não acontece em série, mas a lógica da construção daquele, né, daquele material que você vê naquele dia é diferente uma lógica de episódio, uma lógica de capítulo. E aí eu e a Aline falávamos ontem do como a novela foi boa no primeiro capítulo, gente, porque em geral não é. Não é. Novela te amarra e te agrada aos poucos. Vai te levando aos poucos no mergulho com a narrativa e na convivência com os personagens. É muito difícil uma novela que tem o primeiro capítulo e as pessoas dizem, nossa, uau, me pegou já no primeiro capítulo. Eu não lembro de nenhuma novela que tenha me pegado no primeiro capítulo. Foi, em geral, a ritualidade, o processo e o acompanhamento, a ideia de deixar a trama fluir para poder... E eu fiquei realmente positivamente impressionada com a estreia, porque ela pegou no primeiro capítulo. Ela acelerou algumas coisas, ela, na verdade, né, outras coisas ela deixou um pouquinho mais lenta, porque a Raquel iria atrás da Maria de Fátima já no primeiro capítulo, não foi, né? Mas, ao mesmo tempo, a estratégia do flashback, que alguém até já falou nos comentários, foi extremamente eficaz, né, para a atualização da narrativa, mas também para a gente ir tendo a paciência com essa personagem, que eu acho que a fala do Anderson, né, foi muito, assim, na veia, né, do momento que a gente está vivendo, que é, assim, todo mundo odiava a Odete e a Maria de Fátima em 80. Eu não sei se isso vai acontecer, porque nós temos crise de valores, talvez mais do que naquela época, em termos, né, não só de valores, porque não é só isso, a medida, mas da própria ideia da complexidade de construção de personagens e tudo mais. A Odete não digo, né? Porque é bom odiar rico, né? Eu acho que é o máximo para a gente que gosta de melodrama, de luta de classe, poder odiar uma personagem rica, né? Mas talvez haja mais compreensão da Maria de Fátima, que eu não estou dizendo que vão gostar dela, né? Acho que o Anderson fez uma provocação importante. Mas acho que... E aí um comentário que eu vi nas redes, né? Gente, Vale Tudo não é uma novela de época, né? É uma releitura, é uma atualização. Então, não é uma novela sobre a década de 80. Então, não dá para ser exatamente igual ao que foi em 80. E daí a importância, né, dessa atualização da Maria de Fátima ser uma influencer. Para mim, podiam caracterizar ela lá, Pablo Marçal, ou influencer, né, que enfim, do jogo do tigrinho, essa coisa toda aí, né? Para a gente poder odiar os coaches e influencers também a partir da ficção, né? Então, acho que Manuela Dias conseguiu uma sacada interessante, né? Ela também já disse que já sabe, né, quem matou Odete Roitman, mas que ela não põe nem em voz alta para não acabar perdendo, né, o quanto isso vai ou não impactar as pessoas e tudo mais. Então, acho que é possível dizer que a gente começa a narrativa num cenário interessante em termos de teledramaturgia, assim, né, do que um primeiro capítulo é capaz.
E Vale Tudo tinha uma tarefa muito difícil, né? Que era a audiência. A estreia de Mania de Você foi na casa dos 23 pontos no Ibope, uma estreia muito ruim, a pior estreia da história do horário nobre. E Vale Tudo foi melhor, foi 24,3, mas é inferior a Renascer, que foi 25. Né? Então, apesar de todas as estratégias da Globo de promoção, as pessoas ainda estão um pouco com o pé atrás. Então, acho que a primeira semana vai ser bem decisiva, né, para esse vínculo com a teledramaturgia atual. Mas eu fiz uma provocação aqui, gente, um pouquinho mais macro. Aline, se você conseguir compartilhar o PowerPoint, eu fiz só 4 slides ali, porque eu queria reforçar essa provocação, né, de que muitos dos temores envolvendo Vale Tudo, principalmente quando a gente vê o debate nichado das redes, é essa ideia de que falta criatividade, a Globo está morta, morreu, todo mundo está morto na TV aberta, ninguém mais produz nada de qualidade, como se remake, em primeiro lugar, fosse uma coisa só da TV aberta e não, né, algo que está presente em toda a audiovisualidade, no cinema, nas séries e tudo mais. Mas eu me incomodo um pouco com essa ideia de que a gente está vivendo uma avalanche de remakes, que é símbolo da falta de, portanto, de criatividade. Pode passar, Aline. Então, eu perguntei, será que a gente está vivendo realmente um momento atípico de remakes? E aí, gente, a gente tem remake na teledramaturgia desde que ela começou. Né? Então, desde a década de 1960, as novelas começam na década de 50, na década de 60 começa a telenovela diária, e a gente tem remake e reexibição desde o início. Eu também não gosto do termo remake, né, porque é, em geral, uma releitura, mas esse processo, né, de uma narrativa que já foi feita. Não só das primeiras, né, que eram adaptações daí do rádio para a TV, mas dentro da própria TV. Então, né, ali já nas primeiras novelas, que já começam a ter, né, essa aura, esse sucesso de serem os grandes títulos, como Véu de Noiva e Pai Herói, elas já são novelas que não são remakes, mas são adaptações, né? Elas saíram de uma narrativa de sucesso e elas foram para outra plataforma, né, nessa mesma esteira. E a Globo teve já um remake em horário nobre, que foi uma das minhas novelas preferidas. Eu tinha 9 anos quando Selva de Pedra, né, a segunda versão, foi ao ar. E vejam, então, Vale Tudo é depois, mas eu tenho mais memória afetiva e mais gosto por Selva de Pedra do que por Vale Tudo, enfim, né? Mas aí nostalgia é outra coisa. Então, Selva de Pedra, né, Janete Claire, enfim, né, que foi talvez o grande nome da teledramaturgia brasileira, ela foi um fenômeno de audiência dos anos 70, e ela foi um fenômeno nos anos 80. Então, já ali na década de 80, quando a Globo se consolida, a gente já tem um remake no horário nobre. Né? Então, é um remake ali na principal faixa de horário. Fora isso, ali entre os anos, então, 90, 2000, 2010, mas o que eu quero dizer, né? Remake tem desde o começo. Então, a gente já teve ali, né, Irmãos Coragem, que é de 70 e voltou em 95, Pecado Capital, que também é dos anos 70 e que volta, né, em 1998. A diferença aqui é que elas não são remakes do horário nobre, né? Elas passam para outras faixas de horário. Pode passar, Aline. E que vai, né, nos mostrando um contexto em que isso, na verdade, sempre existiu. E aqui, se a gente tem a Usurpadora como a campeã de reexibição, a gente tem Éramos Seis como a campeã de remakes, né? Uma novela que teve, até hoje, 5 versões. Possivelmente teremos mais alguma, né? Eu peguei as duas, que são a mais recente, e aquela que é considerada por muitos críticos como a melhor versão, né? Que é a do SBT de 94. Então, né, aqui vocês vejam que uma novela que foi, né, refeita, né, então, 5 vezes. E não foi agora, né? Então, foi ali entre os anos 80 e 90 e tivemos uma última versão em 2019. Pode passar, Aline. E aí eu já vou fechando. Para quem não sabe, por exemplo, né, Meu Pedacinho de Chão, que a gente gosta pra caramba, é um remake. Né, Saramandá é um remake, Chiquititas é um remake, Gabriela é um remake, Guerra dos Sexos é um remake, Tititi é um remake, Paraíso tem remake, Sim, a Moça, Caboclo, Escrava Isaura, Jumal, A Viagem. E a maioria, te interrompendo, é que o cenário urbano, né? Um monte de cenários urbanos. Isso, você tem novelas de época e novelas não de época. Lembrando, eu estava tentando lembrar, mas realmente são muitas, né? Desculpa. Exato. Mas eu destaquei para mostrar A Viagem, gente, porque o que eu mais vi nas redes quando anunciaram Vale Tudo foi: se fizerem remake da Viagem, aí eu desisto de vez, eu não admito, melhor novela, pois horas. A Viagem, que todo mundo tem nostalgia e ama, é um remake.
né? Ela já é uma releitura de, né, uma exibição anterior. Anjo Mal e Mulheres de Areia também figura na minha lista de novelas favoritas, e também são remakes, né? Então, o que eu assisti, por exemplo, foram os remakes. Pode passar. Então, eu só quis trazer esse cenário para dizer que mudou algo, sim, daí sim a gente está falando de algo que tem uma transformação, que é o horário nobre. A Globo levou 30 anos para fazer, quase, né? Foi 86, e aí só em 2022 a Globo aposta no horário das 9, no horário nobre, em um remake, que foi Pantanal. Pantanal já tinha tido, né, um outro momento de reexibição, mas remake, enfim, foi 2022. E num intervalo muito curto de tempo, então, um intervalo de apenas 3 anos, a gente tem 3 remakes no horário nobre. Então, a gente tem um período aqui entre 2022 e 2025 em que a gente tem horário nobre, né, no horário das 9, com 3 remakes e 3 narrativas originais, sendo que as 3 originais foram fracassos de audiência, e elas foram intercaladas por remakes, que se não foram sucessos estrondorosos, Pantanal e Renascer, eles recuperaram, sim, né, parte dessa relação. Pantanal e Renascer tinha uma diferença marcante para Vale Tudo, que era a impossibilidade de mexer no roteiro, porque o Bruno Luperi não ia mexer, né, no texto do seu avô. Então, muitas coisas falharam na adequação dessas novelas para o cenário atual, porque ele entendia que não devia mexer, o que não acontece agora, né, nessa relação Gilberto Braga-Manuela Dias. E a Manuela Dias é uma grande dramaturga, uma grande escritora, acho que faz aumentar as expectativas. Mas, então, o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa para além da nostalgia, o que está atravessando aí as expectativas, e pode tirar, Aline, o PowerPoint, o que está atravessando aí os temores sobre Vale Tudo? Não é um pouco desse discursinho simplista e repetitivo, de que há fim dos processos criativos, de que a Globo não produz mais nada de qualidade e tudo mais? Eu estou falando da Globo porque a gente está falando de uma produção da Globo, mas, né, será que não tem mais coisa do que essa ideia muito simplória de dizer que remake é sinônimo de falta de criatividade? Eu não estou nem dizendo se é ou se não é, né? Mas eu acho que é uma provocação importante. Já que eu fui a última a falar, também posso aí endereçar questões. Eu acho que Bia, né, tem estudado a questão da vilania na telenovela, seu objeto, né, na IC, no TCC, um pouco aí foi na dissertação. Então, acho que você também pode falar um pouco mais aí depois, Bia, sobre essa questão de como pensar aquela que é chamada de a maior vilã de todos os tempos, né? Como é que vai ser pensar isso em termos de construção arquetípica, né? Do mesmo modo que Nath pode pensar nessa relação geracional, que é o objeto de estudo dela hoje, né? E tudo mais. E aí, né, Ander, eu queria saber como que está a sua expectativa, porque você não pode assistir, né? Gente, a Sandra falou, Ander está na Tailândia, né? Teve um terremoto terrível lá, ele ainda está se recuperando, a gente fica muito feliz de saber que ele está bem, de ter esse parceiro maravilhoso de sempre aqui conosco. E como que é essa coisa, né, de brasileiro, mas que não consegue acompanhar, vai acompanhando por pedaços. E a Aline e Sandra, né, que estuda muito a dimensão estética e as paisagens, né? Como é que vocês já viram aí, né, essa construção? Alguém comentou ali, né, no chat sobre Foz do Iguaçu, né? Não é novo, né? Isso já estava lá, mas como é que é essa relação com esses cenários, então, daí sim, né, de paisagens estéticas, para a gente pensar, né, nessas outras ambientações aí. Obrigada, gente. E falei muito, perdão. Acho que a Fernanda, ela tá na fila, que ela me mandou aqui, que ela queria fazer um comentário, então vou abrir para a Fê agora e a gente continua. Eu fui anotando o que todo mundo foi falando e pensando um pouco em como que a gente consome a telenovela. E aí foi um ponto que ficou martelando durante as falas, porque antes a gente se reunia na sala para assistir junto, ou a gente acompanhava o resumo da novela pela revista, pela Tititi, e queria saber os capítulos antes. Hoje é no Twitter, no Blue Sky, no Threads, é algo instantâneo, algo rápido, né? E uma faísquinha pode gerar uma viralização de conteúdo. E aí, o que eu queria trazer para a conversa, que também já vi ali nos comentários, é um pouco sobre esse papel do telespectador
como interagente e protagonista nesse processo de consumo das novelas, né, das telenovelas, num tempo em que a gente está nos streamings e nas produções seriadas. E aí eu penso, então, logo nas primeiras notícias sobre essa releitura, esse remake, das pessoas já criticando a escolha da Deborah Bloch, e depois o impacto que isso teve quando ela surgiu com o visual, e aí pensar, então, né, nesse processo de criação, circulação, experiência estética, e quais são essas expressões audiovisuais na contemporaneidade, como que é essa fruição que a gente faz num ambiente de multiplataformas, já que a gente viu que os primeiros episódios já estão disponibilizados, né? Então, ontem todo mundo se reuniu para assistir ao vivo, mas aí cada um pode fazer o seu consumo, né? Em qualquer horário. E aí eu também trago uma curiosidade, né? Que alguém falou um ponto, né, que ninguém esperava, que fosse a Cássia Kiss, a vilã, né, a assassina da Odete Roitman, mas eu estava vendo, ó, o consumo multiplataformas, eu estava vendo no canal da Lorelai Fox, que na época teve participação de pesquisa de audiência através de cartas. Então as pessoas mandaram quem elas achavam que seria a pessoa, né, que assassinou a Odete Roitman, e foi uma promoção de uma marca, da Maggi, né, da Galinha Azul, e aí só tinha 5% das pessoas falando que seria a Cássia Kiss, a personagem dela, né. E aí eu estou pensando, então, querendo observar nesse processo, quais são as táticas que a Rede Globo e as outras marcas envolvidas na novela vão fazer para fazer ou esse comercial velado dentro da novela, ou fora, quais são os patrocinadores e quais são esses impactos do público sobre a produção, né? Já que a gente vê que num BBB da vida, o público dita muito sobre o que está acontecendo lá dentro. Se na novela eles vão dar essa abertura ou vão ficar mais presos ao que queremos e ao roteiro. Eu deixo mais ou menos isso, essa é a minha dúvida e meu compartilhamento com vocês. Brincando, enquete no Instagram para a gente votar no assassino. Exatamente. A Fê falou da Maggi ali, dos patrocinadores, um comentário interessante da Josiane, que ela comentou aqui, que ontem algo muito interessante foi no intervalo, né, as propagandas de turismo, e foi mesmo, né, e é algo que é possível na TV aberta, né, fazer esse link. Já começa também com, eu acho que antes do início do capítulo, começa com alguma publicidade da Thaís Araújo, não? Acho que foi, né? Ela estava fazendo alguma publicidade. E daí Isso, da mudança eu até achei também, que era, né? Eu achei até que também. a novela estava começando e era, na verdade, a Thaís, né? Refletindo sobre ela mesma, né? Era da Vivo, falando que eles iam ter conexão a novela toda. Isso, da Viva, não lembrava qual empresa que era. Isso que a Fernanda traz sobre o consumo hoje é uma coisa que eu queria ter falado, e ela traz isso agora, que é interessante a gente pensar que tem um livro da Fernanda Montenegro que ela diz que eles saíam, era um tempo em que a gente saía do cinema, no tempo da Fernanda, né, e sentava num bar e ia discutir tal o filme. E ela falou nessa fruição, como é diferente a fruição de você fazer uma maratona de séries, por exemplo, e está ligado também à questão do hábito, naquele momento em que você tinha toda noite aquele compromisso, porque não se podia ver de outra maneira, né? Então, assim como se tinha há muitos trabalhos, a Composta cheia de trabalhos sobre isso, sobre a questão do hábito de ler o jornal de manhã, né, na mesa do café, por exemplo, que você pegava o jornal de papel e isso agora é uma coisa algo longínqua, né, não consigo, não vejo ninguém ao meu redor lendo o jornal assim no café da manhã. Aliás, seria ver o jornal de outra maneira, né? E ali, naquele momento, você era como se fosse... Você perdia a novela, tinha perdido a novela, né? Depois deu para gravar, lembro, tinha uma época que as pessoas punham para gravar e tudo. Lembram ou não? Que vocês não devem lembrar disso. Mas tinha isso. Eu lembro, Sandra. Inclusive, era o jeito de quando a gente perdia, né? O capítulo da novela, né? Exatamente. E tinha que pôr para gravar, lembra? Porque se você deixava programado, às vezes dava errado a coisa. Eu acho que isso também fala, né, dos modos de assistir. A Val colocou aí, a Sandra também retomou, né, a fala da Fernanda, que quando a gente está fora,
Obviamente, você tem que ter um VPN, porque senão você não consegue acessar muitas coisas do Brasil, né? E eu acho que tem uma outra forma de consumo, que é um consumo fragmentado, que a gente fala, né? Que é ver um teaserzinho aqui, ver uma reação, um reaction, né, que a galera fala no YouTube, ver um comentário, às vezes, bem bobo, né? Uma polêmica de Twitter, que só existe no Twitter, mas que também se refere à telenovela e apresenta fragmentos. E algo que eu percebi, assim, um pouquinho da comunidade brasileira que mora fora, é como isso está reativando algumas ideias, não só nostálgicas do Brasil, mas coisas identitárias mesmo sobre o país, né? A gente tem a professora Samantha Joyce, que inclusive participou aqui em eventos do Telas, que é uma professora brasileira que mora nos Estados Unidos já há muito tempo, e ela tem um perfil que eu recomendo muito a quem quiser buscar mais informações sobre telenovela, discussões acadêmicas, que se chama Noveleira ou é Doutora Noveleira? Preciso ver direito para não falar errado. Mas é a professora Samantha Joyce no Instagram. E aí, vendo o que ela coloca da telenovela, eu fiquei pensando nisso, né? De doutora noveleira, é @doutora.noveleira. Como que a gente fora do país vai assistindo, às vezes por VPN, às vezes por fragmentos, e o que isso vai falando para a gente do nosso próprio país, né? De um país que, de volta, a gente não o vê todos os dias no telejornal, porque você está fora do país, mas você o vê de forma diferente estando fora do país. Você tem uma reflexão do que é o Brasil, e do Brasil da discussão do tigrinho, do Brasil da discussão, né, do canastrão ali, da coisa canalha do César. Gente fazendo, inclusive, comentários sobre a aparência física do ator e o quanto essa aparência física do ator talvez reflita muito esse aspecto canalha do personagem. É uma leitura muito curiosa de quem está de fora também, sabe? É um ponto que me parece interessante. Queria aproveitar para destacar, eu também vi um comentário que agora eu já perdi, que bom, porque tem muitos comentários, mas que falava, né, e daí conversa muito com o que eu estudo, a questão sobre a Raquel não ter aceitado o comentário que a filha faz sobre a idade dela, né, que foi muito taxativo, do tipo, a senhora espera o quê? Com a idade que você tem? Você queria que viesse um galã, né, um príncipe? Você tem que aceitar o que tem e meio, tipo assim, de graças a Deus, né? E acho que também essa vai ser uma pauta bem legal e acho que vai entrar nessa novela, que é a questão mesmo do etarismo, né, do envelhecimento, principalmente feminino, que precisa, né, ser ressignificado. É uma estratégia legal, vendo que foi a população que mais cresceu no Brasil, as mulheres idosas. Então, acho que ali já foi um indício também de que a gente vai ter uma recolocação do feminino, né, não só na questão de gênero, sobre ela revidar, né, o tapa que ela recebe, então ela vai se posicionar assim, né, calma, eu também não sou só alguém que recebe, eu também devolvo, e a gente encerra, né, por aqui. Mas também acho que ela vai se reposicionar sobre o que vai ser essa mulher que é mãe, né, que não é mais aquela menina jovem como a filha, e ela vai reencontrar seu par, que ela já dá a entender que tem que ser uma pessoa muito boa para ela, né, querer mudar a vida dela, e ela fala, eu estou muito bem resolvida, né, eu tenho minhas coisas, para eu me apaixonar de novo, para eu me envolver, vai ter que ser uma coisa muito bem construída. Então, acho que vai trabalhar também toda essa questão que ressignifica muito, né, um público que não era explorado nas novelas antigamente, né, você não explorar um romance numa situação muito inusitada, né, numa situação muito diferente. Então, acho que dessa vez vai explorar por uma perspectiva diferente, né? Eu acredito que vai ser por esse canal aí. Espero. Várias expectativas, gente. Só um comentário, assim, que a gente está falando bastante das alterações da narrativa da novela, né? Mas a gente tem a gente tem uma mudança estética também da novela, né? Que ainda não deu para ver tudo, né? Só um capítulo, mas a questão das cores, né? Eu achei que foi bem gritante, assim, a diferença. Que na primeira versão a gente tem uma paleta de cores, assim, meio próxima da cortina do Anderson ali. Então, e agora a gente tem algo bem mais vibrante, né? Até nas cores que a Thaís Araújo está ali de guia turística, tudo. Acho que já causa também outro efeito aí na novela, né? E da maneira que nos afeta.
Então, vamos observar isso também, que eu acho que vai ser bem interessante. A Val tinha puxado a questão, né, da vilania e até como eu acho que isso pode ser feito. Assim, por mais que eu não consiga ter tantas previsões, assim como a Nath disse, eu tenho muitas expectativas, mas por esse contexto todo até que a gente estava, né, debatendo anteriormente, seja de nostalgia, saudosismo, seja de, né, tanto das pessoas que viveram a primeira novela, quanto as pessoas que apenas sabem que a primeira novela existiu, ou enfim, e no meio de todas as expectativas e tal, eu acho que lidando com esse produto que é um clássico e com essas personagens que são clássicas, é muito, muito, muito difícil que não, assim, minha expectativa, né? Não previsão, expectativa. Eu acho muito difícil que não saia uma daquelas vilanias que a gente ama odiar ou odeia amar, assim, sabe? Eu acho muito difícil que a gente vai ter uma vilã que, nossa, ela só é péssima, eu só odeio ela. E eu tô vendo muito, assim, enxurradas de comentários de tipo, diva, nunca errou, não fez nada de errado, mãe, etc, sabe? Então, assim, eu acho muito difícil que não aconteça esse processo de mothering, assim, com a vilã, sabe? Do tornar mãe, do tornar diva, etc. Porque arquetipicamente, claro, né? Se a gente pega toda a história do melodrama, né? E desses outros gêneros que vão embasar a telenovela, a radionovela primeiro, depois a telenovela. Claro, também foi outra coisa que os colegas e professores falaram, né? Tem esse conflito muito explícito do bem contra o mal e muita clareza do que é o bem contra o mal. E não que seja uma novidade esse tipo de releitura, né? E não que atualmente a gente só tenha vilãs dúbias, claro que não, né? Tem vilãs que são vilãs e a gente só odeia, só quer que ela exploda, e é isso mesmo. Mas eu acho que existe sim um espaço para uma vilania, se não dúbia, pelo menos, se não dúbia na sua construção, muito possivelmente dúbia na sua recepção, assim, né? Porque a vilã, quando a gente trabalha com esse modelo de arquétipos e dessas construções que se repetem, ela pode sim ser muito essencializada, ela pode sim ser muito odiável, mas ela já traz em si essa questão do ao mesmo passo em que ela é temida, odiada, não sei o que, ela é muito sensual, desejada, taraná, né? Então, eu acho que abre um espaço para uma não essencialização por parte da recepção muito grande, e eu acho que vai ser muito interessante, divertido e gostoso de acompanhar até. Mas aí você fala da Maria de Fátima ou da Odete? Porque, assim, a Odete é a vilã essencializada. Sim! Né? Não tem nada de possibilidade de gostar dela. Se gostar, nós teremos um problema moral na sociedade brasileira. Mas, assim, pois Val, mas assim, eu tava pensando mais na Maria de Fátima, eu sei que você falou do Odete na questão da maior vilã de todos os tempos, né? Mas assim, honestamente, eu não duvido, tá? Eu não duvido que vão olhar para Odete Roitman e vão falar mãe. E esse vai ser o comentário. Eu não duvido nem um pouco. Por pior que seja, por mais que tragam essa vilania nova para o contexto atual e ressignifiquem isso, enfim, não duvido, mas vamos ver. É que eu acho que daí tem a coisa da zoeira também, que gera uma dificuldade para a gente entender vínculo com um personagem, né? Porque eu mesma já fiz zoeira com personagens que eu abomino, né? Do tipo mãe, né? Como você falou. Mas só de zoeira, né? Porque no fundo eu detesto, né? Não tem não acho nada de legal naquela personagem. Então, acho que para a gente pensar a recepção pela ótica das redes, das plataformas, tem esse complicador, né? Porque a apropriação pela zoeira, eu acho que potencialmente são duas personagens muito propícias para virarem a reapropriação que foi feita da Nazaré e da própria Carminha, né? Embora a Brasil já é nesse cenário, né? Então já era uma personagem já dentro desse cenário de apropriação das plataformas na remixagem, né? Na cultura do meme. Então acho que sim, acho que para repercutir assim, eu me pergunto em termos de significados mais profundos, né? Porque
a Odete é a vilã por excelência, ela é totalmente essencializada, né? A mais possível de se identificar, porque tem a luta de classe, a ascensão, aquilo que o Anderson falou, né? Alguém que quer uma vida melhor, né? A Odete, não, ela representa a ideia, assim, né, da maldade fundamental, né? Inclusive com a relação com os filhos e tudo mais, né? Eu sei que ela quebra tabus, é claro, de maternidade, de uma série de coisas que a gente estuda, mas eu fico curiosíssima de entender a recepção desta personagem em particular neste momento, mais fora das plataformas, num contexto de recepção clássica, assim. Eu acho que as vilãs, elas funcionam muito como corte, né, para a internet, para os memes, mas descontextualizado, né, da narrativa da telenovela. Então, acho que assim elas funcionam muito bem. E aí a gente compartilha, dá risada, né, se identifica com aquela fala ali, mas sem um contexto, né? Então, eu acho que assim elas funcionam muito bem e elas viralizam mais do que as mocinhas, né, nas redes. E eu acho que isso também ajuda no tempo, o tempo de aparição do capítulo, sabe? Todos esses produtos, esses derivados, eles fazem com que reverbere mais tempo o que foi visto. Isso que eu acho bacana, porque você está descontextualizando, mas você pode estar despertando o interesse da pessoa que vai assistir a cena completa. Até porque na Globo você pode ver só os trechinhos, né? Hoje é muito delimitado, você não precisa ficar procurando aquele ponto específico para fazer o edit ou a fancam. E aí, esse processo acho que vai ser bem curioso. Já está sendo, né? Até nos comentários alguém já falou ali que já tem edits da Odete Roitman nessa nova versão, porque é muito bom. E é isso que também atinge as novas gerações, né? A gente está falando, né, de quem assistiu antes, quem está assistindo agora, quem não tem contexto nenhum, de se aproximar das vilãs, né? De saber o contexto, de entender o que aconteceu lá, o que está acontecendo agora, e aí fazer a batalha, né? Qual Odete você prefere? Acho que vai rolar muito isso. Qual Maria de Fátima é mais convincente? Quem que você apoia? Acho que vai rolar muito isso de enquete e de fã-clubes. Eu adorei um desses que puxou outra nostalgia, falando do cabelo, né, da Odete Roitman, pelo teaser, e dizendo que uma pena que não temos mais Cacete e Planeta, porque ela iria protagonizar a Topete Roitman, né, que as novelas, né, até os anos 2000 ali, elas conviviam com a paródia do Cacete e Planeta, né, a Sandra tinha citado a Helena, né? Então, uma das grandes paródias, né, do Cacete e Planeta era o Esculachos de Família, né? Que tinha das Helenas e tudo mais, né? E acho bem interessante também essa coisa, né, de a repercussão, a problematização de escolha de elenco girou em torno das figuras femininas, né? Claro que a novela né, ela é essencialmente desenvolvida a partir das figuras femininas, mas não teve muita preocupação, assim, né, com Marco Aurélio, com Ivan, né, enfim, teve, mas não foi na mesma proporção, assim, né, acho que a grande preocupação é com o trio central, é claro, a novela gira em torno, né, dessas questões, mas não vimos, né, não estamos vendo a mesma preocupação com o elenco masculino, né? Então, é interessante pensar esse outro aspecto da circulação também, né? E ainda falando de masculinidades ou de percepção do male gaze ou female gaze, né, na construção da narrativa, me chamou a atenção que talvez seria válido no futuro próximo a gente perceber que críticas são feitas aos trabalhos destes remakes ou releituras feitos por autores homens e remakes, releituras feitos por autoras, né, autoras mulheres. Qual que é o tipo de cobrança que se tem quando se tem como a cabeça criativa, o norte criativo, uma mulher ou um homem por trás dessas produções? Pode parecer, né, um pouco fora da nossa discussão central, mas eu acho que vale muito a pena, né? Porque a gente estava falando disso, Renascer, Pantanal, tinha um vínculo, obviamente, muito lógico, né? Não só de gênero, mas geracional, de quem é que está por trás dessa narrativa. Mas o hate que veio por cima da Manuela, em alguma maneira, também com algumas justificativas bem
plausíveis por parte do público a partir da interpretação ou da leitura que eles tiveram da fala da autora, mas um tipo de hate muito, muito pesado em cima dela, né? E eu fiquei pensando o quanto disso tem também de questões de misoginia por trás da autora de uma obra que foi clássica para a gente, mas que também falava de gênero, né? Por outra matriz. Aí eu falando aqui a horas. Desculpa. O Anderson comentou no chat privado aqui sobre o livro da professora Ana Paula Gonçalves, né? O Brasil mostra sua cara, vale tudo, a telenovela que escancarou a elite e a corrupção brasileira, né? Então, o lançamento da tese dela. Então, também, né, deixar a dica aqui desse livro. E ela participou da matéria do Fantástico, né? De domingo também. Gente, mais comentários? Acho que já estamos encaminhando aqui para o fim. Então, quem tiver comentários, manifeste-se agora. E eu queria deixar também... nós tivemos muitos comentários no chat, eu tentei colocar alguns aqui na tela, quando eu consegui, quando estava em sintonia com a fala aqui nossa, então, mas foi difícil, porque foram muitos, fiquei muito feliz, né? Com a interação, né? A telenovela gera essa interação, né? E já comentamos aqui, não é só agora que existe a internet, né? Essa interação já acontecia desde da sua origem, desde sempre. E pedir para vocês seguirem, então, nossas redes sociais, o Instagram, né, do Telas, GP Telas, e do Nefix UFPR. Então, sigam lá a gente, que nós vamos continuar, né, com conteúdo sobre telenovela, sobre audiovisualidades. Temos outros eventos aqui, né, nessa parceria, Nefix mais Telas. E deixar aberto, então, aqui para os colegas, para a gente finalizar, então, essa nossa conversa de hoje, que foi muito agradável, estou bem feliz. Olha, eu estou felicíssima, porque a Franciele, estava olhando aqui os comentários, ela disse assim, eu estou feliz, porque, ó, mentira que não é pé. Quer dizer, o pé de cachimbo, lembra que eu falei? Então, a Franciele também pensaria comigo que seria um pé de jaca, um pé de sei lá que. Eu me lembro que meu irmão me achou assim, a burra do século, né? Porque o pé de cachimbo. Olha, muito obrigada, foi muito bom, realmente foi excelente. E eu estava lendo agora só os comentários do chat, são comentários muito, muito pertinentes. A gente espera poder continuar com vocês, né? Contando com a presença de vocês, esses comentários que vocês trazem nos provocam, nos incentivam e nos fazem caminhar. Eu agradeço muitíssimo a plateia, aos colegas e tudo, e de novo, feliz por Bia, que é minha orientanda, está aqui também, além dos demais, né, colegas e amigos, e por Anderson, tá bom? Beijos, obrigada. Eu vou finalizar, então, com a pergunta do Matheus. Quem vocês acham que vai matar o Odete Roitman? Essa é a pergunta. Eu acho que vão trocar, hein? Acho que vai ser a Vamos fazer apostas, hein? E no final a gente volta com outro vídeo aqui para ver quem acertou. Vai ser a Paty. O Twitter já está chamando ela de Paty. Eu acho que vai ser o Eugênio, o mordomo, pela relação que ele tem, assim, meio... Não sei, fiquei pensando nisso. Tipo livros da Agatha Christie, né, Ander? Que é sempre o mordomo. Sempre clássico, exato. Da proximidade, né? O que Manuela falou é que, né, não vai ser a mesma personagem, não faria sentido, né? Embora fez todo sentido na construção lá da narrativa, foi muito bem amarrado. E se não vai ser a Leila, né? Ficamos todos aí na curiosidade. E lembrando, gente, que a Odete vai demorar um pouco para aparecer, acho que é no capítulo 20, assim, vai levar um tempinho ainda para ela aparecer, e não sei se vocês viram, mas a Globo definiu o dia do primeiro capítulo que a Odete vai aparecer, é o dia dos 60 anos da Globo, né? Então também tem uma estratégia de marketing aí, eles vão promover muito essa aparição, essa chegada, né, que é muito esperada, e vai ser, né, nesse dia, eu não lembro agora a data aí de abril, mas é exatamente no dia dos
dos 60 anos, né? Então a Globo não é boba nem nada, né? Então é óbvio que ela vai dar uma segurada. E, gente, eu estou muito feliz também, né? Passou tão rápido que eu nem vi, que já era quase 8h30, né? Muito gostoso estar aqui com os queridos amigos e amigas, né? Não só minhas orientandas, claro, né? Que são muito especiais para mim, mas também, né? São amigas, né? São pesquisadoras já, né? De telenovela aí, né? Que estão seguindo a nossa igrejinha, juntas aí, né? Com Anderson, Sandra, Aline e eu. Então, estou super feliz e eu acho que a gente pode fazer a parte 2 desse encontro lá no segundo semestre, quando Vale Tudo tiver em finalização, né, ou finalizada, para a gente ver quais eram aí as nossas expectativas e tudo mais. Eu gostei muito de algum comentário, eu não lembro quem fez agora ali no final, de que o ódio às vilãs vai depender muito, né, da construção da mocinha, né, da personagem da Raquel. E eu acho que a atuação da Thaís ontem foi realmente muito impressionante, assim, como impressionante não para quem segue o trabalho dela, assim, né? Mas para acabar com todas as críticas que foram feitas antes da novela começar, né? Eu sou parceira da Sandra no Ranço, a Regina Duarte, embora Rainha da Sucata seja uma das minhas novelas preferidas, mas acho que ela não era muito Helena ali, né? Que a Sandra sempre fala que a Helena ferrou a vida da Regina Duarte, assim, né? Ela virou Helena em todas as novelas né, que ela fez, né? Então, acho que a Thaís tem uma vantagem nesse processo, né? Que é poder construir uma personagem diferente. Né? A Rainha da Sucata, ela tinha um histrionismo que era da personagem, então casou muito. Lembra? Ela era toda assim, né? E aí deu certo. Porque agora também eu queria só fazer uma ressalva. Eu também, quando eu falo da Regina Duarte, hoje eu não consigo me dissociar da imagem da Regina Duarte defendendo sabem o quê, né? Então também tem, um pouco, eu quero deixar isso registrado, porque, né? Sim, de repente também. Tem um pouco disso, é uma crítica, um juízo de, né? Com certeza. Mas então, gente, eu só agradeço, né? Obrigada, né? As minhas queridas amigas e amigos aqui, e a todo mundo que estava nos acompanhando, foi muito especial. Obrigada, pessoal da disciplina de terça-noite, né? Que também acompanhou a atividade e, né, convidar vocês para estarem sempre com a gente nas próximas lives. A gente vai sempre divulgar, aí, né, com uns 15 dias de antecedência, mas, enfim, né, só reforçando, a Aline falou lá no começo, a Fer também, né, então, para a nossa próxima discussão é sobre esse cenário, né, do cinema nacional, a partir, né, da questão do Ainda Estou Aqui, e como pensar o cinema nacional, né, nesse momento tão importante, assim como depois, né, essa relação telenovela streaming, né, que relação é essa, afinal de contas, né, e como pensar nessa questão mais macro aí da teledramaturgia. Obrigada, gente, uma boa noite, obrigada pela parceria. Obrigada. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.